galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos começar a apostila 2, tá? Como eu tinha prometido. E na apostila 2, nós vamos encontrar aí vários momentos e eu vou colocar essa matéria igual eu fiz, tá? Com a matéria da apostila 1. Eu vou separar, tá? A apostila ela trouxe tudo num capítulo, mas aí eu vou separando para vocês em tópicos que eu acho que vai ficar mais fácil assim, tá? Então, ó, hoje nossa aula número 5, apostila 2, capítulo 2, página 36, tá? Para vocês acompanharem aí comigo. Permutações simples. Gente, vamos recordar aqui, ó, sobre análise combinatória. Análise combinatória é a matéria, é o título maior, tá? É o conjunto. Dentro de análise combinatória, o que nós já aprendemos? O princípio fundamental da contagem, que foi aquele princípio aditivo e multiplicativo, primeira coisa que nós trabalhamos, as dos tracinhos, tá? Aí depois nós fizemos algumas questões de fatorial e estendemos também para cálculo de arranjo simples, beleza? Que no caso o arranjo simples nada mais era do que o princípio multiplicativo sem repetição, tá? Beleza, a matéria de análise combinatória, ela vai durar toda a apostila 2, beleza? Só que aí agora ela vai aparecer em outros momentos. Permutações simples e permutações com repetição. Depois, cálculo de combinações simples, tá? Então a gente vai trabalhar, é como se fossem assim, mais 3 grupos dentro da análise combinatória. Então, para não embolar a cabecinha de vocês, hoje a gente vai começar tanto essa aula quanto a da semana que vem falando apenas de permutações simples. Galera, o que significa a palavra permutar? Eu coloquei aqui, ó, um sinônimo para ficar fácil mesmo o entendimento. Permutar significa trocar, tá? É trocar de lugar. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu tenho aqui nas minhas mãos 3 canetas, uma vermelha, uma preta, uma azul. Eu vou permutar a caneta de cor vermelha. Então, ó, ela começava a fila. Eu vou colocá-la agora aqui, ó, entre a preta e a azul. Eu permutei, eu troquei de lugar. Ah, mas eu posso permutá-la também trocando para a última posição. E aí eu passo a ter preto, azul e vermelho, tá? Beleza, então é trocar. É isso que a gente vai fazer nos nossos problemas. Gente, permutação, ela também pode aparecer em algumas questões com uma formulazinha, igual aparecia em arranjo, tá? Essa formulazinha, ela é representada assim, ó, P de N, permutação de N. E isso quer dizer nada mais, nada menos que N fatorial, tá? Então seria isso aqui, ó, eu coloquei um exemplo. Se aparecer no seu exercício, permutação de 5, como é que a gente vai resolver isso? Fazendo o 5 fatorial. E eu já passei isso para vocês. O que é 5 fatorial? É o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É aquela multiplicação decrescente do número até o 1, beleza? Aí resolve essa conta, vê qual valor que você vai descobrir. Mesma coisa, permutação de 3 é o 3 fatorial. O que é 3 fatorial segundo ano? 3 vezes 2 vezes 1, beleza? Gente, olha só, eu vou mostrar para vocês agora como aplicar a permutação dentro de problemas, tá? Aqui eu estou mostrando apenas a apresentação estrutural do conteúdo, beleza? E lembrando que assim como arranjo e como todo o processo de análise combinatória que nós vimos até então, eu aqui trabalho apenas com números naturais. Então aqui, ó, números negativos não aparecem. Números fracionários também não,
tá? Então, geralmente, vão aparecer aqui números naturais, geralmente assim, sem ser o 0, sem ser o 1 também, né? Porque não vai fazer muito sentido nessa parte aqui. Sempre permutação de 2, de 3 e assim por diante, beleza? Vamos ver a aplicação disso aqui agora em problemas. Vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui um exemplo, esse não tem na apostila, tá? É um exemplo extra para começar a apresentar a permutação para vocês. Então, acompanha comigo aqui, ó. 3 candidatos A, B e C disputaram uma eleição e não houve empate. Quantos são os possíveis resultados? Quando você lê esse problema, você vai perceber que ele te lembra muito o princípio multiplicativo, tá? A permutação, em alguns casos, acontece assim. Ela se mistura ao princípio multiplicativo, ao arranjo, e aí você tem a opção de escolher de qual maneira resolver. Só que no arranjo eu falei que vocês podiam sempre optar, né? Ou um ou outro. Aqui, alguns casos você pode optar, outros serão muito específicos de permutação. Aí, gente, é claro que eu vou fazer uma lista de exemplos aqui e mostrar para vocês, galera, ó, esse aqui resolve só por permutação, tá? Então eu vou montar para vocês aí tipo um macetezinho daqueles exercícios que são específicos, porque aí os demais vocês não precisam se preocupar, tá? A maneira que vocês lerem e interpretar, vocês façam, tá? E aí acredito eu que o princípio multiplicativo vai liderar essas resoluções, tá bom? Olha só para mostrar para vocês a semelhança das matérias. 3 candidatos, não houve empate. Então, primeiro vamos colocar, o exercício não perguntou não, mas vamos colocar aqui só para vocês entenderem a permuta, a troca. Vamos colocar quais são as possibilidades. Por exemplo, o A, ele pode ganhar, o B ficar em segundo lugar e o C em terceiro, certo? Ou, por exemplo, o A pode ganhar e o C ficar em segundo e o B em terceiro. Agora, o B pode ganhar e ficar o A em segundo e o C em terceiro. Mas também o B pode ganhar e ficar C e A, certo? Ou o C, A, B, ou C, B, A. Então, na verdade, como aqui é uma amostra pequena, eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 possíveis resultados para essas colocações. Isso é uma maneira, tá? Agora, uma outra, usando o princípio, aquele multiplicativo mesmo que eu tinha passado para vocês. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, ok? 3 candidatos. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? Para a primeira colocação, 3. O que entra aqui, não entra aqui. Então, aqui eu tenho 2. E aqui? Eu tenho 1. Então, pelo princípio multiplicativo, eu também teria 6 possibilidades. Aí, o que eu quero mostrar para vocês, gente, é a semelhança com a permutação. 3, 2, 1. Como é que eu posso escrever isso em forma de permutação? Permutação de 3. Porque o que é permutação de 3? É o 3 fatorial. E o que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Ah, Viviane, mas eu prefiro fazer assim. Ótimo. Mas vocês vão perceber que algumas questões de marcar com X, ao invés de trazer, por exemplo, o 6 como resposta, ele traz a própria fórmula da permutação. Igual o que nós fizemos com arranjo, né? Eu mostrei isso. Então, eu tenho que ficar atenta nessas situações. Beleza, pessoal? Gente, agora eu vou fazer com vocês um exercício que é específico de permutação, tá? Palavra mágica, anagramas. Quando aparecer isso no enunciado de uma questão,
você vai resolver esse exercício usando permutação, tá? Claro que, igual eu expliquei no primeiro momento da aula, a permutação, ela também ela se assemelha aí a princípio da contagem, tá? Pode resolver pelos tracinhos, mas se você quer uma característica própria de permutação, é anagrama, tá bom? E o que é anagrama? Trocar a posição das letras. Por exemplo, amor. Amor começa com A. Aí é você pegar o A e escrever, por exemplo, em vez de amor, escrever Roma, né? De trás para frente. Isso é um anagrama, tá? Ou escrever a palavra começando com M, né? Amor. Aí, ó, de trás para frente é Roma. Mas eu posso colocar, por exemplo, ó, mora. Certo? Isso também é um anagrama. Eu troco a posição das letras e formo uma outra palavra. Beleza? Joia. Pessoal, eu vou fazer com vocês como exemplo, página 37, exercício resolvido. Vocês sabem que eu não tenho muito costume de pegar os resolvidos, não, mas eu achei esse bem interessante, então acompanha comigo aí, tá? Ó, exercício número 1. Ele diz o seguinte: considere a palavra Brasil. Letra A. Quantos são seus anagramas? Então, o que ele está pedindo aqui, pessoal? Quantas possibilidades você tem de formar palavras trocando a posição das letras? Só que lembrando que no caso do amor, eu fiz anagramas aqui em palavras conhecidas, tá? Nessas questões, você troca a ordem e aí você não tem que se preocupar se a palavra vai ter sentido ou não, tá? É só trocar mesmo a posição das letras e ver quais são todas as possibilidades. Então, se você usar o princípio multiplicativo, o que você vai pensar? Ó, se eu tenho 6 letras aqui, então eu tenho 6 possibilidades para o primeiro, tá? 5 para o segundo, 4, 3, 2, 1, né? Porque se o B apareceu aqui, aí ele não pode repetir, ele vai trocar de lugar, ele não vai ter repetição, tá? Pincel que caiu aqui, tá, gente? Vou pegar. Aí, a mesma coisa vai acontecer com R, se começar aqui, né? Aí ele vai continuando, trocando de lugar, sem repetir, beleza? Gente, aí olha só, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o mesmo que permutação de 6, tá certo? Então pode ser resolvido dessa maneira. Gente, esse exercício é resolvido, então eu não vou colocar o resultado da conta aqui não, tá? Só mesmo montagem, beleza? Joinha, letra B, olha o que ele fala. Quantos desses anagramas começam e terminam por consoante? Então pensa comigo, ó, na palavra Brasil eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 consoantes. Então aqui eu tenho 4 possibilidades, certo? Para começar. Só que a consoante que entrar aqui não pode entrar aqui. Então aqui eu passo a ter o quê? 3. Certinho? Beleza. E de 6 letras que eu tinha aqui, não pode aqui, nem aqui entrou aqui e aqui, ó. Então 6 menos 2, 4. E aqui? 3, 2 e 1. Velho princípio multiplicativo. Só que agora, olha como é que eu consigo representar isso aqui usando a permutação, pessoal. O 4, eu coloquei aqui como fator, tá? E observa o que aconteceu daqui em diante, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso tudo aqui, ó, como é que eu posso escrever? Permutação de 4 vezes 3, beleza? Então, isso aqui, gente, ó, é só para ilustrar, tá? Mas o jeito ali de fazer é só fazer a multiplicação, tá bom? Letra C. Em quantos dos anagramas as palavras BRA aparecem juntas? Pessoal, aí aqui já muda um pouquinho o raciocínio, olha só. Ao invés de 6 tracinhos, eu coloquei só 4. Por quê? Porque o BRA tem que permanecer
juntas. Aí é o que nós chamamos na permutação de laço, tá? É como se a gente fosse laçar, juntar essas 3 letras e aí elas passam a trabalhar como se fosse uma só, tá? Então, ó, esse laço aqui, ó, ele passa a funcionar como uma letra. E aí, gente, quantas possibilidades ela tem para aparecer, ó? Ela pode aparecer aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. O BRA juntos. Então, eu tenho 4 possibilidades, certo? Agora, ó, se o BRA aparecer aqui, só sobra o S, o I e o L. 3 letras. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? 3. E aqui? 2. E aqui? 1. Né? Porque o BRA tá preso aqui. Beleza? Joia. Só que observa pra mim que olha como é que eu representei isso aqui, galera. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é permutação de 4. Beleza? Só que eu inseri aqui também uma permutação de 3. Isso aqui que eu falei que era bem característico que eu queria mostrar para vocês. Gente, é porque é o seguinte, fazer um anagrama não é trocar a posição das letras? Ótimo. O exercício deixou claro que o B, o R e o A, eles devem aparecer juntos, mas não necessariamente nessa ordem. Então, olha como que eu posso escrever aqui, ó, só para vocês entenderem essa permutação de 3. Pode aparecer o B, R, A, certo? Mas pode aparecer R, B e A. Mas pode aparecer também, por exemplo, R, A e B. E continua, né, gente? Aqui eu não vou fazer todas, não. Ó, mas se dá pra fazer porque ele é rapidinho, né? Ó, B, A, R, ó. Tô fixando o B. Agora eu fixei o R. Agora eu vou fixar o A, ó. A, B, R e A, R, B. Olha lá, quantas possibilidades a gente tem? Elas estão juntas, tá vendo? Só que em ordens diferentes. 6 possibilidades. E permutação de 3 não é 6 possibilidades? Porque é 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, por isso que eu falei que esses exercícios de anagrama são bem característicos de permutação. Pessoal, a letra A e a letra B nem tanto, né? Porque você tem aí o princípio multiplicativo. Agora, aqui, quando vem essas amarrações, essas distribuições, a permutação ela fica bem evidente, tá bom? Mas ó, ainda vale, né, aquilo que eu falei no iniciozinho do vídeo, beleza, Gerinha? Ó, eu coloquei aqui pra vocês, hoje eu vou sair um pouquinho da tradição aí, e além da tarefa, eu vou marcar alguns exercícios extras, tá? Para vocês, porque essa apostila trouxe muitos exercícios e eu achei muito interessante vocês fazerem para poder fixar, tá? O conteúdo. Então, ó, página 38, vocês vão fazer para mim como tarefa o exercício 3 e o 10, tá? Aqui também tem a questão do anagrama para vocês treinarem um pouquinho. E página 38, exercício 1 e 2. E lá na página 45, os exercícios propostos, vocês têm condição de fazer 1, o 2, o 3 e o 4 também, tá? São muitos, mas eu acho muito interessante, muito pertinente vocês fazerem. Aí, se tiver alguma dúvida, tá? A tarefa eu coloco a correção para vocês no grupo. E aí, pessoal, esses aqui, mesmo que vocês não solicitem a dúvida, eu vou colocar também, tá? Igual eu tenho feito. Eu vou esperar vocês fazerem, na sexta-feira eu disponibilizo, porque aí você compara aí com a sua resolução e aí se persistir ainda alguma dúvida, me chama lá que eu mando um áudio para vocês. Tá ok, gente? Beijo grande, bons estudos, trabalha bastante aí, tá? E até semana que vem, se Deus quiser.